Olá, queridos, paz do Senhor Jesus, que alegria poder estar de volta aqui no canal AD Prudente Oficial, canal da família da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Presidente Prudente. Igreja esta presidida pelo pastor Samuel Padilha de Siqueira, e eu quero em seu nome registrar os cumprimentos aos meus irmãos que interagem, participam, compartilham esta programação. Hoje nós vamos estudar a lição de número 8, onde falaremos sobre a promessa de paz. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, que não curtiu, curta, que desejar e puder, compartilhe, registre um comentário, ative o sininho das notificações, a fim de que a cada vídeo novo, seja da EBD ou das plataformas que nós temos inseridas aqui, dos nossos cultos ao vivo, você seja notificado para acompanhar toda a nossa programação. Pois bem, o textuário da aula de hoje está em João, capítulo 14, versículo 27, que diz assim: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, diz o texto sagrado. A verdade prática, por sua vez, afirma que a paz do Senhor Jesus traz quietude e calma para a nossa alma, principalmente nos momentos difíceis da vida. A leitura bíblica em classe está registrada em 3 textos. Números capítulo 6, versículos 24 ao 26, Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, e a primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículos 10 e 11. Para dialogar com vocês o assunto inicial e a paz no plano de Deus, eu convido para esse ambiente de fala o pastor William Enoque. É contigo, pastor William. Gratidão, pastor Diego, muito obrigado. Eu cumprimento você com a paz do Senhor Jesus. Vamos ao primeiro tópico da lição de hoje, a paz no plano de Deus. Que coisa maravilhosa é desfrutarmos da paz de Cristo. O que significa a paz? Já observou que o mundo clama por paz, né? O mundo vive em conflito e as pessoas lutam, querem a paz, as autoridades querem encontrar um caminho para a pacificação, mas nós, salvos em Cristo, sabemos que desfrutamos da paz que somente Deus tem poder para nos conceder, essa paz que excede todo entendimento. No dicionário encontramos os seguintes sinônimos para a palavra paz. É sinônimo de tranquilidade, é sinônimo de repouso, de silêncio, sossego, né? De uma vida amenizada, estabilizada. No Antigo Testamento encontramos a palavra shalom para o termo paz, que tem um sentido de segurança, sentido de bem-estar, de alguém que desfruta de saúde, de prosperidade, de paz. Então, é uma representação de tudo aquilo que há de melhor para a nossa vida, para caminharmos bem, para avançarmos, para desenvolvermos uma vida equilibrada. Mas no Novo Testamento, o grego, a palavra paz é eirene, que tem um significado semelhante. Mas aqui também tem uma ênfase para a ideia da quietude e do repouso, como Paulo explica no capítulo 4, versículo 6 da sua carta aos Filipenses. A paz na bênção sacerdotal, nos versículos 24 a 26 de Números, no capítulo 6, expressam a bênção sacerdotal sobre os filhos de Israel. Entre essas bênçãos, entre a bênção de proteção, de benevolência, de misericórdia, encontra-se também no versículo 26, a bênção da paz. E o sentido de paz que a palavra hebraica shalom carrega é o sentido de completude, é um sentido de uma vida satisfeita e também de plena felicidade. Aqui é um exemplo de uma bênção em que a ansiedade, a inquietude, a tensão e a contenda não teriam espaço entre os filhos de Israel. Essa paz, explícita em Números capítulo 6, revela um estado de plena satisfação em Deus, a qual o povo judeu poderá desfrutar na sua peregrinação pelo deserto e ao entrar na terra prometida. Então, Deus nos garante paz, essa vida tranquila, essa vida sossegada. A paz do Senhor, como é que funciona? O texto áureo diz que a paz do Senhor Jesus, em que nos lembra uma das principais características do Messias, que ele, Jesus, é o príncipe da paz. Essa paz do Senhor Jesus é o assunto do apóstolo Paulo em Filipenses,
quando Paulo exorta a igreja a não ficar inquieta pelos últimos acontecimentos. E Paulo afirmava: a paz de Deus nos fortalece, a paz de Deus nos encoraja, a paz de Deus nos protege, nos preserva, principalmente o coração. A paz de Deus ampara o nosso coração e sentimentos em Cristo, nosso Senhor. O apóstolo Pedro também reflete o mesmo ensino de Jesus no sentido de levar a vida numa perspectiva de paz. Como? Ele recomenda refreando a língua para evitar entrar em contenda e mentiras. Depois, apartar-se do mal e buscar a paz com os outros. Dessa forma, como a paz reina em nossa vida, nós devemos buscar ter essa paz com as outras pessoas. E aqui é um exercício diário, porque às vezes as pessoas, elas podem nos ferir, elas podem errar, como também nós podemos errar e falhar. Então, toda a cautela para não promovermos nenhuma dissensão, nenhuma contenda, não tirar a paz de ninguém, é viver o Evangelho como Jesus nos ensina, procurando a paz. É a Bíblia que nos ensina a seguir a paz com todos, a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, que possamos compreender que a paz de Deus é o melhor para nós. Então, tem ocasiões na nossa vida que às vezes você tem até razão, poderia até entrar em uma demanda, em uma disputa, mas às vezes é preferível ter a paz. Às vezes, ou na maioria dos casos, sempre é muito melhor ter paz e buscar a graça de Deus, ter paz para resolver os problemas com cautela, com a graça de Deus e viver uma vida de alegria, sempre agradando ao Senhor Jesus. Pois bem, queridos, cá estamos de volta para tecer uma singela consideração do tópico 2, falando sobre a paz ilusória do mundo. Veja que o autor, pastor Elinaldo Renovato, constrói a partir desse conceito a ideia de que existe a possibilidade de nos depararmos com uma paz iludida ou com uma concepção equivocada de pacificidade. Na realidade, ele constrói a partir dessa alegação pelo menos 3 pontos importantes que estão elencados ao longo do tópico 2. O primeiro deles trata-se de uma paz enganosa. Por que o autor ventila essa possibilidade e quais as razões para que esse argumento pudesse então ser ventilado? Pois bem, ao lermos o item inicial, percebemos que algumas pessoas entendem que encontram paz em vícios, outras em substâncias ilegais ou legalizadas, outras ainda nos jogos, e há aquelas que encontram nas baladas e outras em falsas religiões. É por meio desses argumentos que o autor considera que estes homens e mulheres estão equivocados quando então pensam a respeito da paz, porque todos estes elementos citados não têm condições quaisquer de poder dar a esse sujeito a paz que ele tanto procura. Na realidade, por mais que ela exista, é efêmera, é passageira, é ligeira, é rápida, ela se dissolve como um vapor de fumaça. O autor, a propósito, alega que a Bíblia revela que a paz do mundo é enganosa porque não tem como fundamento que é eterno, celestial, divino, mas aquilo que é temporal, terreno e puramente humano. Para além dessa argumentação, o pastor Elinaldo destaca no item 2 que a paz existe também dentro da concepção das obras da carne. Só para contextualizar o cenário, você se recorda que na altura da carta que Paulo escreverá aos Gálatas, especialmente no capítulo 5, Paulo foi enfático ao contrastar tanto as obras da carne quanto o fruto do Espírito. E o contraste é evidente. A respeito disso, ao ler o versículo 16, por exemplo, você se depara com inúmeras obras identificadas como aquelas da carne. A propósito, nem todas elas estão elencadas ali, visto que o último versículo deixa muito claro que existem coisas semelhantes a essas. Portanto, o número de obras é muito maior do que aquele que pode ser visto na altura do capítulo 5 da carta de Paulo aos Gálatas. Mas ainda assim, boa parte delas está ali elencada, e o autor dirá que muitas vezes estas obras da carne expressam a ilusão de uma falsa paz na vida das pessoas,
E muitas confundem o prazer e os deleites da vida com a paz. Mas quando você se debruça na altura do versículo 22, você percebe que entre os gomos do fruto do Espírito existe aquele que é a paz. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Veja que entre os 9 elementos inseridos num único fruto, um deles é a paz. Mas ela é a paz evidente, a paz verdadeira, a paz que somente o Cristo pode nos dar e que é, pela vista de Paulo, considerada como um fruto do Espírito. Mas por fim, encerrando o argumento do tópico 2, nós temos uma falsa paz. Ensinando a igreja que estava em Tessalônica a respeito da volta de Cristo, Paulo escreveu: pois quando disserem, existe paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida. Veja que quando os homens entenderem que a paz agora sim existe por conta da governabilidade deste ou daquele, ou por conta deste ou daquele alcance, ou por conta dessa estabilidade financeira, econômica, ou por conta deste ou daquele avanço, ou por conta desta ou daquela conquista, então sobrevirá repentina destruição. Eu faço coro com a leitura que o pastor Elinaldo faz no final do item 3 do tópico inicial. Uma paz superficial, frágil e apenas aparente. Quem se compromete com a falsa paz não saberá discernir os tempos de oposição, tanto no presente quanto no futuro. Mas com Jesus, desfrutamos de uma paz verdadeira e duradoura. Essa é a nossa esperança, fé e expectativa. Podemos viver dias de guerra, mas o nosso coração deve estar em paz. O terceiro tópico, a paz que Jesus prometeu. Ele é o príncipe da paz. Só ele pode nos franquear a paz verdadeira. Isaías teve a revelação divina das características do Messias prometido a Israel e a todo o mundo. Uma de suas principais características é que Jesus é o príncipe da paz. A vinda do Messias trará uma paz que o mundo não conheceu. Os evangelhos apresentam o Senhor Jesus, o nosso Salvador, como esse príncipe. Os seus discípulos podem desfrutar hoje dessa paz que só Ele pode nos oferecer. E o seu principado assegura-nos a verdadeira paz. Deve nos acompanhar. Essa paz deve estar presente nas nossas vidas porque somos seguidores de Jesus. Todo lugar onde colocarmos os nossos pés, desfrutamos da paz de Cristo. Mas Cristo deve ser o primeiro na nossa vida, deve reinar em nosso coração. Devemos andar com Ele, seguir os seus passos. Sabe aquela coisa de seguir as pisadas do meu Mestre Jesus? É assim que desfrutaremos da paz verdadeira, porque Cristo é o príncipe da paz. Não obstante a isso, essa paz ela é redentora e essa é uma promessa. Veja que no Gênesis a paz foi transtornada por causa da estratégia do diabo que iludiu o primeiro casal, fazendo-os desobedecer à ordem de Deus. E nesse contexto, o Senhor prometeu redimir o ser humano por meio da semente da mulher. Essa promessa se cumpriu em Cristo, reconciliando-nos e agora estabelecendo-nos a paz com Deus, que havia sido perdida por causa da desobediência. Ao mesmo tempo, a parede da separação foi derrubada e toda a inimizade entre judeus e gentios foi desfeita, de modo que de ambos os povos ele fez um povo agora, que é a sua amada igreja. Por isso que no Novo Testamento existem diversas referências que nos mostram que a paz de Cristo está ao alcance de todas as pessoas que creem no Senhor Jesus. Essa paz estará conosco, dominará os nossos corações e como pessoas pacíficas desfrutaremos da verdadeira felicidade. Então, observe que não dá para compreender uma pessoa que se diz salva em Cristo, que se diz transformada em Cristo, que não desfrute da verdadeira paz. Porque o Evangelho, ele ainda é o Evangelho que cobra de nós uma renúncia, às vezes das nossas próprias vontades, das nossas razões, para desfrutarmos da paz de Cristo, porque é uma promessa. Mas eu preciso então seguir a Cristo, seguir os seus passos. É uma promessa que excede todo entendimento.
O que é exceder todo entendimento? As pessoas não irão compreender. As pessoas não compreendem como é que você está de pé, como é que você faz, como é que você consegue, né? Como é que você tem paz em meio ao caos? Observe que a Bíblia nos ensina que a paz que excede todo entendimento nos acalma diante das inquietações da vida. Então, isso não significa que a nossa vida é só conquista. Pelo contrário, enfrentamos muitas dificuldades, mas essa paz acalma o nosso coração, nos fortalece, nos dando resistência para os momentos mais cruéis que nos são apresentados. E assim como aconteceu com Pedro, que mesmo preso numa cadeia no primeiro século, dormia num profundo sono e num sereno sono. Agora fala para mim, quem é que consegue dormir preso injustamente? Quem é que consegue ter sono, descansar em meio a uma situação arbitrária? É porque desfruta de uma paz que excede todo entendimento. Eu tenho certeza que você já experimentou essa paz na sua vida em meio às dores, às dificuldades, às angústias. Tudo parece que caminhando de mal a pior, mas Cristo lhe oferece paz. Esse episódio de Pedro está de pleno acordo com o que o Senhor Jesus prometeu. E a promessa é: tenho-vos dito isso, para que em mim, em Jesus, tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas, porém, entretanto, todavia, tende bom ânimo, porque eu, Jesus, venci o mundo. João 16:33. Então, irmãos, mesmo diante de qualquer prova, mesmo diante de qualquer dificuldade, acredite, Deus nos dá paz quando obedecemos a Ele, quando zelamos da nossa vida de oração e compromisso com a palavra, quando amamos o nosso próximo, amamos o nosso inimigo, quando perdoamos e quando lutamos para manter a nossa vida sempre no altar do Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Pois bem, queridos, na aula de hoje vimos que a paz de Deus, conforme aborda o pastor Renovato no contexto conclusivo, está profundamente atrelada à ideia de bem-estar, sobretudo de repouso, de quietude, mesmo nas horas de grandes tormentos. Pois bem, se essa é a definição encontrada pelo autor, muito embora seja um contraditório compreender um sujeito que está em grandes desafios, enfrentando inúmeras adversidades, privações, luto e provações, encontrar paz. Essa é a paz que Cristo nos oferece. Eu não sei se você se recorda. Se não, veja o que diz o texto áureo de hoje, João capítulo 14, verso 27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, mas não vou-la dou como o mundo a dá. A paz que Cristo nos dá transcende qualquer paz que possa ser narrada pelos homens. A paz que Cristo nos dá não é ilusória, não é transitória. A paz que Cristo nos dá não é efêmera, não se dissolve como vapor de fumaça. A paz que Cristo nos dá não é um momento, é um estado. Eu posso até viver um momento de tristeza, eu posso até viver um momento de tribulação, eu posso até viver um momento de crise, mas eu posso, ao mesmo tempo em que vivo esses momentos esporadicamente, estar em paz comigo, com a minha consciência e com Deus. Essa é a definição nas entrelinhas, ipsis literis, definida pelo pastor Elinaldo Renovato. Mas eu quero encerrar dizendo que não se trata, portanto, de algo passageiro, mas de um estado permanente, que independe das circunstâncias. Essa, evidentemente, é a paz que Jesus nos prometeu. Com essa esperança, com essa fé, com essa expectativa, é que eu desejo a você a paz de Deus, que excede todo entendimento. Que o Senhor nos abençoe, queridos, e querendo Deus, nos veremos no próximo programa.